Fala, fiel. Mais uma vez estamos juntos para falar do nosso Corinthians, aquele clube que mexe com os sentimentos, que faz a gente sofrer, sorrir, se emocionar e nunca desistir. E olha, tem bastante assunto importante rolando no Parque São Jorge, desde a preparação para o próximo confronto no Campeonato Brasileiro até questões delicadas envolvendo bastidores financeiros. Então se ajeita aí porque a conversa de hoje vai ser quente. Depois da derrota para o Sport lá na Ilha do Retiro, o elenco voltou aos trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava. O ambiente, claro, é de cobrança, mas também de foco total no duelo contra o Flamengo, válido pela 25ª rodada do Brasileirão. E o que todo torcedor quer saber é: como está a situação do atacante Memphis Depay? Pois é, a expectativa era grande pela estreia do craque, mas por enquanto ele segue de fora das atividades de campo por conta de um edema na coxa direita. O departamento médico acompanha de perto a evolução e a comissão técnica torce para que ele possa ser relacionado ainda nesta semana. Enquanto isso, o restante do grupo fez um trabalho intenso. Primeiro, os jogadores passaram por exercícios de força na academia, aqueles treinos puxados que trabalham potência e resistência. Depois, já no gramado, Dorival Júnior organizou atividades voltadas para a posse de bola com pressão pós-perda, um estilo que ele gosta muito e que vem tentando implementar no time. A ideia é simples: perdeu a bola, recupera imediatamente, sem dar espaço para o adversário respirar. É um modelo que exige energia, concentração e sintonia entre todos os setores. Para equilibrar a carga física, os atletas que atuaram mais de 45 minutos em Recife fizeram apenas um regenerativo. Esse tipo de treino é fundamental para que o corpo se recupere e evite lesões. Já os demais ficaram em campo participando de trabalhos em espaço reduzido, com intensidade, rapidez e foco em tomada de decisão. E é justamente nesses treinos que Dorival costuma cobrar bastante atenção, porque são eles que simulam situações de jogo real, com pressão e pouco tempo para pensar. Se por um lado há dúvidas em relação a Memphis, por outro já está confirmada uma volta importante. O atacante Gui Negão, que ficou fora da última rodada por suspensão, está liberado e será opção contra o Flamengo. Além dele, o treinador ainda espera poder contar com mais 3 reforços que estavam no departamento médico. Charles, que está em transição física, pode ser novidade, assim como o jovem meio-campista Luiz Gustavo Bahia, que vinha tratando um edema no tornozelo esquerdo. Ambos têm chances de voltar a aparecer na lista de relacionados. A grande incógnita mesmo é o holandês Memphis. Ele ainda não foi a campo, mas existe otimismo de que esteja disponível. Vai depender de como o jogador reagir aos próximos dias de recuperação. A comissão médica e a preparação física trabalham com cautela para não acelerar o processo e correr risco de agravar a lesão. A ideia é ter Memphis em condições plenas, já que ele chega com status de estrela e pode ser peça fundamental para elevar o nível ofensivo do Corinthians. Por outro lado, nem todas as notícias são animadoras. André Carrillo, que passou por cirurgia no tornozelo esquerdo, segue entregue ao departamento médico e não tem previsão de retorno. E o meia Rodrigo Garro, que sofreu uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, também permanece fora de combate. Ambos são baixas significativas para Dorival, que precisa encontrar alternativas dentro do elenco para suprir essas ausências. Esse é o cenário dentro de campo. Só que fora dele, a diretoria lida com um desafio gigantesco, o famoso transfer ban imposto pela FIFA. O problema surgiu por causa da dívida com o Santos Laguna, do México, referente à compra do zagueiro Félix Torres, realizada em janeiro de 2024. O valor inicial era de 33 milhões de reais, mas com juros, multas e impostos, o débito já chega a cerca de 40 milhões. A situação é delicada, porque enquanto não houver acerto, o Corinthians está proibido de registrar novos jogadores no boletim informativo diário. Essa punição não atinge apenas o time profissional, mas também a base, já que o clube não pode inscrever novos atletas nem mesmo no sub-20. É uma trava que preocupa bastante, porque além de impedir contratações, limita o desenvolvimento da molecada que sobe das categorias inferiores. A diretoria trata o assunto com cautela e afirma que vai quitar a dívida antes da próxima janela de transferências, em 2026. Até lá, o plano é priorizar pagamentos mais urgentes e tentar equilibrar as contas.
Quando fechou a contratação de Félix Torres, o Corinthians pagou apenas US$ 2 milhões como entrada, mas deixou de cumprir as 5 parcelas restantes do acordo. O clube até tentou negociar um novo parcelamento com os mexicanos, mas a proposta foi recusada. Para se defender, o departamento jurídico acionou o CAS, o Tribunal Arbitral do Esporte, tentando um recurso que aliviasse a punição, mas até agora a sanção segue ativa desde agosto. E essa não é a única dor de cabeça internacional. O clube também tem pendências com Matias Rojas e com o próprio Rodrigo Garro. No caso de Rojas, a saída aconteceu de forma unilateral em fevereiro de 2024, alegando atraso no pagamento de direitos de imagem. Agora ele cobra cerca de R$ 40 milhões na FIFA, valor referente aos salários até o fim do contrato, que iria até 2027. Já com Garro, a questão envolve o Talleres, da Argentina. O Corinthians não pagou parcelas combinadas na hora da compra do meia, e o débito já está em torno de 27 milhões. Para tentar se equilibrar, o clube conta com algumas receitas importantes. Uma delas é a multa rescisória de R$ 14 milhões paga pelo Bahia para contratar o jovem Cauê Furquim, de apenas 16 anos. Além disso, houve um adiantamento de R$ 50 milhões pela renovação de contrato com a fornecedora de material esportivo. Parte desse dinheiro deve ser destinada justamente para abater dívidas urgentes e evitar maiores complicações jurídicas. E quando a gente fala em Corinthians, não tem como separar o campo das questões fora dele, porque uma coisa sempre influencia a outra. O time vive um momento de transição, e os problemas financeiros são um peso extra no dia a dia. O transfer ban, por exemplo, é muito mais do que uma simples proibição de registrar jogadores. Ele mexe diretamente com o planejamento, atrapalha contratações e até trava a utilização de jovens talentos que poderiam ser inscritos para ganhar minutos importantes. E o torcedor sente isso, porque sabe que enquanto os rivais reforçam seus elencos, o Timão precisa se virar com o que já tem à disposição. É claro que a diretoria promete resolver essa situação até o início da próxima janela, mas o torcedor já aprendeu a não viver apenas de promessas. A dívida com o Santos Laguna virou um verdadeiro imbróglio, porque o clube mexicano não abre mão de receber tudo o que foi acordado, e com razão. O Corinthians até buscou alternativas, como dividir o pagamento em mais vezes, mas a resposta foi negativa. Isso mostra que, no cenário internacional, a credibilidade do clube está em jogo. E isso é perigoso, porque mancha a imagem e dificulta futuras negociações. Nenhum dirigente estrangeiro gosta de lidar com atrasos e disputas judiciais. Enquanto essa corda puxa de um lado, Dorival Júnior tenta manter a concentração do elenco. Ele sabe que jogador sente quando há turbulência nos bastidores, mas ao mesmo tempo tenta blindar o grupo. O foco está no Campeonato Brasileiro, e cada rodada é uma batalha, principalmente quando o adversário é do porte do Flamengo. E convenhamos, enfrentar os cariocas nunca é jogo simples. É clássico nacional, é pressão de dois lados, é duelo que pode mudar o rumo da tabela. Por isso, a preparação da semana tem peso extra, e todo detalhe pode fazer a diferença. A presença ou não de Memphis Depay, por exemplo, é fator que pode alterar a estratégia do treinador. Se ele tiver condições de entrar em campo, mesmo que começando no banco, já muda completamente o cenário. É aquele tipo de jogador que chama a marcação, que abre espaço para os companheiros e que carrega consigo a expectativa de resolver jogos difíceis. Mas, ao mesmo tempo, há um cuidado enorme para não colocar o atleta antes da hora. Uma lesão mal curada pode afastá-lo por meses, e ninguém dentro do clube quer correr esse risco. Além disso, a recuperação de Charles e de Luiz Gustavo Bahia pode oferecer novas alternativas no meio-campo. São jogadores que dão fôlego e dinamismo, e que podem ajudar o Corinthians a competir em igualdade contra adversários mais intensos. A ausência de Carrillo e Garro, por outro lado, deixa lacunas importantes. Carrillo era peça de velocidade e experiência, e Garro vinha sendo responsável por criar jogadas, articular o setor ofensivo e dar cadência ao meio. Sem eles, Dorival tem que encontrar novas soluções, e é nesse ponto que a molecada pode ganhar mais espaço. A base, aliás, é sempre um trunfo do Corinthians. O clube historicamente revela talentos que acabam se tornando ídolos ou gerando boas vendas. Mas,
com o transfer ban ativo, até isso fica complicado, porque muitos jovens que poderiam ser inscritos para ganhar experiência não conseguem ser regularizados. Isso gera um efeito dominó, porque atrasa o desenvolvimento da garotada e limita as opções do treinador. É um problema silencioso, mas que pode trazer reflexos sérios a médio prazo. No campo financeiro, a diretoria aposta na entrada de dinheiro com multas rescisórias e contratos comerciais. O caso do jovem Cauê Furquim, que acabou indo para o Bahia, é um exemplo de como o clube precisa negociar até suas promessas para conseguir respiro. E por mais que o valor de 14 milhões de reais seja importante, o torcedor fica com aquela sensação amarga de que o time perde talentos por não ter condições de segurar. É uma troca difícil, alívio imediato nas contas, mas enfraquecimento no futuro. O mesmo vale para os 50 milhões adiantado pela fornecedora de material esportivo. Esse tipo de acordo ajuda a pagar dívidas urgentes, mas também compromete receitas futuras. É como se o clube estivesse sempre apagando incêndio, correndo atrás do prejuízo, sem conseguir respirar para planejar a longo prazo. E é justamente essa falta de planejamento que preocupa, porque não basta apenas resolver o problema de hoje, é preciso pensar em como evitar que ele volte amanhã. Enquanto isso, a torcida acompanha tudo de perto, ansiosa por notícias melhores. O corintiano está acostumado com dificuldades, mas também exige respostas. Ver o time limitado por questões financeiras, sem poder registrar reforços, dói demais. Ainda mais quando há cobranças dentro de campo por resultados imediatos. A pressão vem de todos os lados, arquibancada, imprensa, bastidores políticos. E o desafio é justamente encontrar equilíbrio para que o futebol não desande em meio a tanta turbulência. No meio de todo esse turbilhão, ainda existem as ações de Matias Rojas e de Rodrigo Garro na FIFA. No caso de Rojas, o valor cobrado é altíssimo e, se o Corinthians for condenado, a dívida pode se transformar em um problema ainda maior. Já com Garro, a questão é mais burocrática, mas também pesada, porque envolve diretamente Talheres e as parcelas que não foram pagas. Ou seja, não é só o Santos Laguna que espera para receber, existem outros clubes atentos às decisões do Tribunal Esportivo. Esse acúmulo de processos deixa o Corinthians em alerta, porque qualquer decisão desfavorável pode significar novas punições e, consequentemente, mais dificuldade para contratar e se reorganizar. E isso tudo afeta o presente e o futuro. Afinal, como planejar uma temporada com tranquilidade se o clube não sabe se poderá registrar atletas ou se vai ter mais dívidas batendo a porta? É um cenário instável, que exige jogo de cintura e muita habilidade da diretoria. Dentro de campo, a resposta tem que vir na raça, na superação, na união do elenco. O torcedor sabe que o time pode não ter o plantel mais caro ou mais badalado do Brasil, mas espera entrega, suor e dedicação. E esse espírito é a essência do Corinthians. Não importa o tamanho do adversário, quando a bola rola, o que vale é a luta. E é justamente isso que Dorival tenta resgatar, para que os jogadores entrem em campo com sangue nos olhos e com a cara do clube. O confronto contra o Flamengo é mais do que apenas mais uma rodada. É chance de dar uma resposta, de mostrar que, mesmo com problemas fora das quatro linhas, o Corinthians continua gigante dentro delas. A Fiel espera esse tipo de reação, aquele jogo em que o time se supera, em que a entrega compensa qualquer limitação técnica. Porque o corintiano não pede espetáculo, pede comprometimento, pede que os jogadores entendam o peso da camisa e honrem cada minuto dentro do gramado. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Impensável. Esse foi o termo mais ouvido nos bastidores do futebol brasileiro nas últimas horas. Depois que surgiu a bomba, o Corinthians teria fechado a contratação de Hulk, atacante e referência técnica do Atlético Mineiro nos últimos anos. O rumor, que já corre entre dirigentes, conselheiros e até mesmo dentro do vestiário alvinegro paulista, deixou torcedores divididos entre a euforia e a descrença. A movimentação, considerada um verdadeiro terremoto no mercado, começou de forma discreta, como um sussurro em Belo Horizonte, mas rapidamente se espalhou por São Paulo. A ideia de ver o camisa 7, símbolo recente da força atleticana, vestindo a camisa do Timão, soa para muitos como uma provocação e, para outros,
como uma jogada ousada. Internamente, fala-se que o Corinthians estaria disposto a fazer de Hulk não apenas uma peça de impacto dentro de campo, mas também um símbolo de retomada de protagonismo. O clube, que busca fortalecer sua imagem e reconquistar títulos de peso, enxerga no jogador a chance de unir experiência, carisma e, claro, gols decisivos. Fontes ligadas ao Parque São Jorge dão conta de que o anúncio estaria próximo de se tornar oficial, com detalhes já ajustados. No entanto, em Minas Gerais, o clima é de indignação. Perder Hulk, referência técnica, artilheiro e ídolo, é algo que poucos atleticanos acreditavam ser possível. O atacante foi fundamental em conquistas recentes, marcando não só pela força física e precisão, mas pela liderança em momentos decisivos. Há quem diga que a diretoria do Galo foi surpreendida pelo avanço corintiano e que a negociação, conduzida sob sigilo, pegou a todos desprevenidos. Torcedores do Atlético, nas redes sociais, já se manifestam com desespero e revolta, enquanto corintianos celebram o que chamam de gol de placa fora dos gramados. A sensação é de que, caso o rumor se confirme, não será apenas uma transferência, mas sim uma mudança de peso no equilíbrio do futebol nacional. Afinal, ver Hulk deixando o Galo e desembarcando em Itaquera parece até ontem algo simplesmente impensável. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!